Olha, vamos ao vivo lá no CT da Barra Funda, São Paulo. Por quê? Eu quero saber do Marcel Caprese, que já está acompanhando o dia do São Paulo aí, como é que está repercutindo, Caprese? A eliminação do Corinthians na Libertadores, Corinthians que é o próximo adversário do Tricolor. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Calheiros? Bom dia. Pois é, eu já conversava com algumas pessoas aqui do São Paulo, do clube, e é claro que ninguém gosta e vai falar publicamente sobre a derrota de um rival, mas alivia um pouco o ambiente, né? No dia de hoje, por exemplo, o foco se torna a derrota do Corinthians, mas já amanhã o foco já vai de novo aqui para o Clássico, São Paulo e Corinthians, sábado, 7 da noite no Morumbi. O São Paulo se preparando para esse jogo, a semana cheia. O Corinthians teve esse desgaste ontem, essa partida importante pela Libertadores e a derrota que deixa traumas. E o São Paulo só treinando, o São Paulo só se preparando. As novidades para sábado são Antony e Igor Gomes, jogadores que voltaram da seleção olímpica, já estão treinando desde ontem por aqui e ficam à disposição do técnico Fernando Diniz, assim como o zagueiro Bruno Alves. Ele tomou uma pancada no tornozelo no jogo contra o Novo Horizontino, contra o Santo André. Ele foi preservado na derrota do São Paulo por 2-1, mas o próprio Fernando Diniz admitiu que se fosse um jogo importante, o Bruno Alves seria escalado. Então ele tem treinado esta semana normalmente e vai para o jogo. Neste momento, Calheiros, o aquecimento liberado está numa parte aqui de dentro do campo. A gente não consegue gravar e filmar neste momento por conta aqui da grade que tem, mas neste momento rolando o aquecimento e daqui a pouco o treino tático do Fernando Diniz, e aí a gente vai ser convidado educadamente a sair do CT, mas são aquelas dúvidas que a gente já comentava ontem. Volta o Antony, e aí, quem sai da equipe? Pato ou Pablo? Ou então nenhum dos dois? Os dois permanecem e o Antony fica no banco. E no meio de campo, com o retorno do Igor Gomes, vamos acompanhar se o Hernanes permanece ou não como titular, Calheiros. É interessante, hein? São muitas opções aí para o técnico Fernando Diniz montar esse São Paulo para o Clássico contra o Corinthians. Já eu quero saber aí, Marcel, de você, sobre a barca do São Paulo, hein? A barca que, olha, já começa a esvaziar. Já tem jogador que acertou ontem com o Sport, o Jonathan Gomes. E já você explica. Quero saber do Paulo Lima aí, do Mano aqui. Essa dúvida aí, Igor Gomes no meio-campo, sobraria para o Hernanes? Opa! Quem é que tá jogando mais, Hernanes ou Daniel Alves nesse momento? Mas é que tá, eu sinceramente nem deixaria o Daniel Alves. Pra mim sobraria pro Juan Fran. O Juan Fran, então, eu colocaria o Daniel Alves na lateral direita, cara. É isso aí. Eu colocaria o Daniel Alves na lateral direita, tiraria o Juan Fran do time. É isso aí. Mas o próprio meio-campo ali, eu também não colocaria ali para jogar o próprio Hernanes, não. Eu acho que hoje o Igor Gomes é um cara que ele consegue entregar mais do que o próprio Hernanes. O Hernanes, ele tá voltando aí no período do ano passado que ele ficou muito tempo fora, estava lesionado e etc e tal, mas o Igor Gomes é um jogador que pode fazer a diferença. E lá na frente também, com todo o respeito ao Fernando Diniz, se ele mantiver o Pablo dentro desse ataque do São Paulo, o Pablo tá destoando demais, cara. Eu acho o Alexandre Pato, ele pode ter seus erros, ele pode ter talvez um estilo até um pouco mais acomodado, mas é um cara que hoje ele tá correspondendo às expectativas. Concordo, mano. Tem feito gols aí, inclusive o árbitro quando marca, né? Porque de vez em quando ele faz 2 aí também que a arbitragem anula de maneira equivocada, mas o Pato tá jogando bem esse ano. Olha aqui, ó, o Marcel Caprese, a gente já tá vendo aí a movimentação grande aí atrás de você, os jogadores já no campo. Se você quiser mostrar pra gente, fique à vontade, já conta pra gente essa história aí da barca. O Jonathan Gomes, né, se acertando com o Sport. E o dirigente, o Rodrigo Roquete Gaspar, que é aquele dirigente, né, que chamou o Rodrigo Caio de zagueiro de condomínio, ele foi demitido também. Tem mudanças também na direção do São Paulo, Marcel? Mudanças, ele ficou muito marcado por essa declaração infeliz, foi repreendida por todos no clube, né? Tanto que o Rodrigo Caio foi para o Flamengo e deu no que deu, né? Titular absoluto, foi muito bem no ano passado. Vamos acompanhar então, Calheiros, as imagens aqui rolando neste momento, aqui no CT da Barra Funda, e aí eu trago as informações. Jonathan Gomes, jogador que não fazia parte dos planos, foi negociado com o Sport Recife. Só com este atleta, o São Paulo planeja uma economia de R$1,5 milhão de reais. O Jusilei foi liberado, aí o Jusilei foi um acordo diferente, porque o São Paulo fez uma negociação que vai pagar o Jusilei por 4 anos ainda nessa rescisão de contrato, né? Foi aumentado ali o prazo. Eu apurei que ele deve ganhar cerca de R$300 mil por mês nesse acordo, porque ele tinha um contrato bem robusto com o São Paulo e até o final do ano que vem houve esse acordo para o Jusilei sair. São Paulo se livrando de alguns jogadores que não fazem parte dos planos do Fernando Diniz. Hoje só 2 atletas, Calheiros, treinam em separado. Paulinho Boia, jogador
que o ano passado estava emprestado para o São Bento. O Diniz não pediu o retorno dele. E também o Calazans, jogador que foi contratado no ano passado a pedido do técnico Cuca. O Fernando Diniz também não conta com este atleta. Então apenas esses dois treinam em separado. Outros jogadores já foram negociados, não vão fazer parte dos planos. O Fernando Diniz, ele gosta de um elenco bem enxuto e ele vai dar oportunidades para jogadores da base, né? A gente está acompanhando o Rodrigo Nestor, que subiu na semana passada. Tem o Diego, jogador que pode atuar como zagueiro, como volante. Enfim, pouco a pouco, agora nessa virada de ano, o Fernando Diniz conseguiu colocar a cara dele no elenco, viu, Calheiros? A gente está vendo aí, ó, ao vivo, os jogadores do Corinthians, trabalho aí de fundamento ali, o Pablo. São Paulo. Corinthians não, Corinthians é o adversário do São Paulo. Estamos vendo o treino do São Paulo. E ali, ó, o Antony, enfim, Paulo Lima. Queria só te ouvir aí sobre essa projeção de time do São Paulo para o clássico contra o Corinthians, com essas possibilidades aí de mudanças. O Calheiros, a diferença é que o São Paulo teve, a diferença que eu quero dizer em relação ao Corinthians, né? Teve tempo, está tendo semana cheia para poder observar. O Antony chegou, está treinando com o time. Igor Gomes. Eu não acredito que ele barre o Hernanes. Eu não acredito. Pode ser que ele vá mexer numa outra função. Eu falei aqui na hora que o Mano estava se posicionando em relação a essas mudanças. Eu acho que o que destoa nesse São Paulo é o Juan Fran. O Juan Fran não deu liga. O Juan Fran não encontra um espaço para jogar. O Juan Fran não desenvolve. Mesmo no Atlético de Madrid, já em muitos momentos, ele não era titular absoluto nas mãos do Simeone. Passou por uns problemas de lesão e tal, mas não é essa força que o São Paulo esperava dele, nunca foi um jogador de vitalidade ofensiva, sempre foi um jogador de composição de sistema defensivo mais mediano, numa organização ali de meio campo, mas ia à linha de fundo, como fazia o Daniel Alves, ser um garçom que ia no fundo, ia pelo meio, fazia um bom passe, e tantos outros jogadores que jogam nessa função do futebol brasileiro, do futebol europeu, que passaram por lá, laterais de qualidade, ele nunca teve essa qualidade toda. Então ele traz ele, insiste em colocá-lo no time porque é um jogador de experiência internacional, mas não cabe, não cabe. No São Paulo, nesse momento, queira ou não queira, o camisa 10, dono do time, capitão, contratação mais alta, salário mais alto, mas meu amigo, vamos ajudar primeiro o São Paulo? Joga o São Paulo com o Daniel Alves na direita. Depois se pensa lá na frente, o São Paulo bem adiantado, classificado, um jogo X, um jogo Y, mas nesse momento contra o Corinthians... E até situação de jogo, né, Paulo Lima? Daqui a pouquinho você muda. Contra o Corinthians, por exemplo... A estratégia adianta o Daniel Alves, coloca um outro zagueiro. O Corinthians vem ferido, o Corinthians vem machucado, vem baleado. Se você consegue trazer um São Paulo mais ofensivo para dentro do Corinthians, você cria uma atmosfera muito pesada para o Corinthians. Mas se não, vai botar o Juan Fran lá... O Corinthians vai jogar com o Janderson em cima dele, o Corinthians vai jogar com o próprio Everaldo em cima dele. É a brecha que eu vejo. Agora, são dois jogadores, Igor Gomes e Anderson. E Antony. Desculpa, o Antony e o Igor Gomes são jogadores de presença futura no time do São Paulo, sim. Agora não quer dizer que são o Antony, sim, mas o Igor pode ser aquele jogador que vai entrar e quando ocupar o espaço vai ser titular. Mas é mais uma peça. A gente está vendo aí, ó, ao vivo, o treino do São Paulo se preparando para o clássico de sábado contra o Corinthians. Treino intenso, hein? Movimentação intensa aí, ó. Ataque contra a defesa, campo reduzido e a bola não para, hein? Tá aí o Pablo, ó, no detalhe da imagem. Tô com o Mano, hein? Acho que o Alexandre Pato começa o ano melhor do que o Pablo. E vou te falar, Calheiros, esse time de São Paulo, se a gente parar para pensar, o Vanderlei ele foi extremamente inteligente em optar pelo Zé Rafael jogando um pouco mais recuado. Eu acho que o Fernando Diniz ele pode ter uma alternativa boa dentro do seu elenco e principalmente deslocar um jogador que está jogando hoje aberto pela esquerda, sem tanta velocidade assim, coisa que o São Paulo precisa. Eu acho que ele poderia trazer para dentro ali, no meio-campo, jogando ao lado do Tietê, o Vitor Bueno, cara. Porque você monta um meio-campo ali com Tietê, Vitor Bueno e coloca à frente deles aí o Igor Gomes. E lá na frente você pode montar um ataque rápido com o Antony na direita, o Alexandre Pato de referência na camisa 9 ali, fazendo centroavante. E no lado esquerdo ele tem opções ali como o Brenner, como o Everton, como o Toró. Eu acho que você preenche os dois lados ali com velocidade e você traz um jogador que tem recurso técnico ali para dentro do meio-campo ali, que é o Vitor Bueno. Eu acho que poderia ser uma alternativa interessante também para o Fernando Diniz. Legal. Bom, Marcel Caprese vai seguir acompanhando aí o treino do São Paulo. Tem mais algum detalhe aí, Caprese? Fique à vontade e pintando novidades, só chamar, a gente vai voltar contigo, hein?
Com certeza, Calheiros. Bom, agora chegou aquele momento que a gente tem que sair, então como destaque final, esse treino que a gente está acompanhando agora é novo, tá? Das partes que são liberadas, eu acompanhei desde a semana passada por aqui, eram treinos de finalização, mas sem oposição. Agora estamos acompanhando ali uma oposição, né? Os adversários marcando, até porque o grande problema do São Paulo justamente foi esse. Chances criadas, mas os gols não aconteciam, né? Não é um problema só de finalização, é a maneira com que essa chance é criada, é a maneira com que essa finalização se coloca diante dos jogadores. Então, neste momento, posso dizer que é um treino diferente aqui no São Paulo, um treino de finalização, mas com marcação, com oposição, viu, Calheiros? Legal, valeu Marcel Capretes, que aí, ó, mostrou, né, registrando tudo que tá rolando no CT da Barra Funda enquanto pôde, né? Vai se retirar agora, mas pintando qualquer notícia lá no Tricolor, ele volta. Mas vai comer bem, hein, Calheiros? Porque a sala de imprensa da São Paulo aí tem bolachinha recheada, tem frutas, opa. Tem sala de imprensa de clubes, Calheiros, que, por exemplo, o cara tem aquela bolacha, água e sal e aquele suco que pode ser de uva ou de tangerina, laranja, mas é como se fosse um contraste de quando você vai fazer uma tomografia, sabe? Que você vai fazer isso? uma ressonância. Você toma aquele... meu irmão, você já tomou o suco de uva, Paulo Lima, de sala de imprensa? Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.